Então, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre rochas e minerais. Só vou ajeitar aqui. Aí, ó. Você pode procurar informações sobre os minerais que existem no Brasil, ou mais aqui na região sudeste, nesse site aqui. Tá? A origem da palavra mineral supõe-se que seja uma origem céltica, do norte da Europa. Tá? O que é um mineral? É homogêneo, sólido, de origem inorgânica, ó, que surge naturalmente na crosta terrestre, normalmente com composição química definida, estrutura atômica ordenada, né, geralmente na forma cristalizada, e então excluiria substâncias sólidas que têm origem orgânica, como carvão, pérolas e essas coisas. Muito embora o calcário seja composto de carbonato de cálcio, né, que é considerado um mineral de origem animal, mas que se enquadra como mineral sem nenhum problema. Então ainda é controverso e não há um consenso do que realmente é mineral entre os cientistas. Algumas coisas claramente de origem animal são incluídas e outras não. E a gente ficaria com a pergunta, né, também em relação a rochas, ou pelo menos em relação a minerais, se as pérolas seriam minerais, já que sua origem é uma irritação, né, causada por um grão de areia numa ostra. A ostra sofre com essa irritação e acaba se protegendo, formando a pérola ao redor do grão de areia que entrou dentro da concha. Então essa é uma pergunta ainda debatida, né? Se as pérolas seriam rochas. Inclusive existem pérolas negras, né, que são de alto preço. Aí a belezura das pérolas, para vocês observarem. E aí uma questão também para nós pensarmos, né? Num gole de tequila com gelo, sal e limão, onde estão os minerais e as rochas? E aqui o que acontece se você abusar do álcool. Já estude inglês aí depois com essa figura. Então, respondendo essa pergunta, o gelo é um caso que é feito de água, né, uma substância teoricamente inorgânica, e no estado sólido. Então é controverso se o gelo também seria um mineral. O sal claramente é, pois na temperatura ambiente ele se mantém sólido, enquanto que o gelo a gente sabe, né, pode derreter. Limão não é mineral com certeza, né? E o álcool da tequila também não. E o mercúrio. O mercúrio ele é um metal líquido, então ele não se enquadra também no conceito de mineral. Mas, quando o mineral, o átomo, né, de mercúrio se mistura com o átomo de enxofre, ele vai formar assim um mineral chamado zinabre, tá? Que é esse mineral aqui. Ó. Então vejam como é tênue a fronteira entre um não mineral, que é o mercúrio, é líquido, e sua formação junto com o enxofre formando zinabre, ou cinnabar em inglês. O cloreto de mercúrio também é um mineral, chamado de calomel. E aí está o mercúrio líquido, né, sustentando uma moeda. Peso de uma moeda, ele é muito mais pesado do que a moeda. Tá? Tem alta densidade esse mineral, esse metal. É o meu metal assim favorito, mercúrio.
devido a ser o único metal líquido na tabela periódica, que é uma coisa extremamente estranha. Basta lembrar que é na temperatura ambiente, tá? Se você colocar oxigênio no zinabre, ele vai se decompor novamente numa substância fétida aqui, provavelmente, né, que vai evaporar e o mercúrio vai ficar na sua placa de Petri aqui. Carvão, a seiva cristalizada, que também é chamada de âmbar, o marfim, as pérolas, né, o petróleo, não se incluem em nenhuma das definições de mineral e a gente chama então de mineraloides. Certo? A calcita, que é a pérola, né, secretada pela ostra, ela reage ao vinagre, formando e também ao ácido sulfúrico. Então, ela pode ser facilmente quebrada com substâncias ácidas. Tá? O marfim também são dentes, né? Tem substâncias muito duras, mas não são minerais, pois a origem deles é animal também. Então, na verdade, eu acho que deveria ser revisto então isso, né? Ou põe todos esses aqui junto com o calcário, que é claramente de origem animal, ou tira o calcário, não deixa ele mais ser uma rocha, já que ele é composto de minerais de origem animal. Ou até mesmo vegetal, no caso das algas, como já expliquei no vídeo sobre as curiosidades da origem do planeta Terra. E o vidro? Então, o vidro é um caso complicado também, tá? Porque ele não possui organização interna. Ele foi derretido e ele não forma nenhuma organização clara, como, por exemplo, o grafite, que também não é considerado mineral, né? Ou é controverso pelo menos, mas tem uma certa organização. E o diamante também tem uma certa organização cristalográfica. Já o vidro, para algumas pessoas, ele é fluido, na verdade. Seria um líquido com viscosidade mais alta que existe, ou entre as mais altas. Reza a lenda, por alguns físicos, que vidros muito antigos como esse, com o passar de milhares de dias, né, e muitos anos, centenas ou até mesmo 1000 anos, ele seria um líquido fluido de viscosidade altíssima e ele escorreria. A parte mais baixa aqui seria mais grossa do vidro do que a parte mais alta. Só que esses vidros são tão antigos que não se sabe se isso foi uma imperfeição da época que o vidro foi feito ou se foi realmente o lento escorrimento dessa substância líquida, viscosa, altamente viscosa, ao longo de centenas de séculos. Tá? E aqui está o vidro mais antigo que se tem conhecimento, ainda que não foi quebrado, né? Que tem 1400 anos, que é na Inglaterra. Tá? Então, em princípio, ele parece quimicamente mais um líquido mesmo, né, do que uma substância cristalizada, pois ele foi fundido, ele é um cristal de quartzo fundido, sem organização cristalográfica, na maioria dos casos, não seria considerado um mineral. Mas há controvérsias. E aí outros vitrais muito antigos. Agora nós vamos ver a classificações possíveis dos minerais, né? Quais são as formas que os minerais foram classificados? Existe a classificação química e depois a classificação cristalográfica. A classificação de Jöns Jacob Berzelius, ela é uma classificação química, ou seja, o que vale é a fórmula química do mineral. Só que, como a gente vai ver, existem minerais que são diferentes em cor, em vários aspectos, devido à perda ou ganho de elétrons. Tá? Então, tem minerais que estão na forma oxidada e na forma reduzida. Na forma oxidada, ele perdeu elétrons. Na forma reduzida, ele ganhou elétrons. Então, a mesma fórmula química pode designar diferenças nos minerais. É um limite, uma limitação, né, dessa classificação do Berzelius. Mas ela é ainda, na minha modesta opinião, né, a melhor classificação.
A outra classificação é a classificação cristalográfica, de Nigli, ou classificação isotípica, onde agrupou os minerais com base na sua morfologia, né? Cúbico, hexagonal, ortorrômbico e por aí vai. Então, se a primeira classificação tem o problema de ter a mesma fórmula, vários minerais, aqui, ao meu ver, né, o problema é a subjetividade. Tá? Muitas vezes não fica muito claro se o cristal é cúbico, hexagonal ou qualquer outro tipo aqui. Tá? Então nós vamos ver isso muito rapidamente, pois isso vai um pouco além aí do escopo do curso. Tá? Eu vou mostrar brevemente para vocês do que trata aqui essa classificação. Vocês vão ver que é bastante subjetiva. Então, alguns elementos químicos eles já têm uma estrutura cristalina, né, em relação a como estão ordenados os prótons, nêutrons e elétrons, como a gente pode ver aqui. Ó, tá? Essencialmente cúbicos são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Tá? Hexagonais são lantânio e outros elementos mais raros. Né? Hexagonais bem empacotados, né, bem fechadinhos, são berilo, magnésio, escândio, irídio ou iodo, agora não lembro bem, zircônio, titânio, hafnio, rênio, ósmio, rubídio, tecnício, cobalto, zinco e titânio. Né? E ainda tem outros que não assumem uma forma clara, né? Os inusuais. É o caso do magnésio, do gálio, do cádmio e do mercúrio, que a gente já viu por quê. Né? Acho que aqui é polônio e bismuto. Bom, muito bem. Aqui está a classificação básica, né, cristalográfica. Nós vamos ter elementos ou minerais amorfos, né, não tem forma. Depois isométricos, tetragonais, ortorrômbicos, hexagonais, trigonais, por aí vai. Só vou mostrar alguns aqui para vocês verem como isso aqui é complexo. Né? Os amorfos, temos o âmbar, né, o alofane, e aí por aí vai. Na classe dos cúbicos isométricos, você pode ver que aqui tem um modelinho de papel para você fazer em casa se você quiser, ou dar para tarefa de escola para as crianças. Ó. É um quadradinho, um cubo, né, na verdade. Aí aqui tem os minerais que se enquadram nessa situação aqui. Tá? Só que a coisa complica. Ó. Aí eles podem ser isométricos diploidais, isométricos ginoidais. E os modelinhos de papel, que antes eram assim, simples, agora se tornaram complicados. Então acho que isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo que eu vou mostrar. E aí complica, né? Ó, tetragonais, ortorrômbicos, hexagonais, trigonais. Com o desenho aqui fica mais fácil de entender do que aqui, tá? Se bem que é preciso um pouco de imaginação aí, né? Triclínicos, monoclínicos. E aqui tem um exemplo do que seria um com cristalografia amórfica, né? Alofano, sem forma, na verdade. Outro. Mais um. Os tetragonais. Zapatalita. Os ortorrômbicos. Aldermanita. Aí tem essas formas, né? Ortorrômbicas, bastante características. Só que ao meu ver isso aqui é bastante subjetivo. Você olhar
e já chegar na conclusão de que ele se enquadraria em um ou outro. Tá? A afeganita, provavelmente é um mineral descoberto no Afeganistão, e vamos deixar por isso essa situação. Agora a gente vai entrar nas rochas, né? Falar das rochas ígneas e os minerais associados às rochas. Depois vamos falar das metamórficas e das sedimentares. Então tem uma definição de rocha, né? É um agregado de minerais, em forma bem curta e grossa. E aqui nós vamos colocar essa estrelinha para alguns elementos que tem no laboratório de algumas universidades, como por exemplo a Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre. Certo? Então nós vamos falar das rochas. Retornamos à história do Monte Olimpo para mostrar um dos maiores vulcões do sistema solar, com certeza, talvez o maior. Com certeza e talvez é engraçado, né? E vamos mostrar também que tipo de situação geológica existe no nosso mundo hoje. Tá? Por exemplo, nós temos escudos aqui, ó, em salmão. O que são escudos? São rochas ígneas, né, de ignição, de fogo, cristalinas, com pelo menos 500 milhões de anos? Acho que sim. Então são as partes mais velhas do mundo, essas rochas que formam os escudos. Tá? Depois nós temos plataformas. É onde, sobre o escudo, ocorreram sedimentações de rochas. Tá? Que estão em rosa aqui, ó, por exemplo, o Piauí, o Peru, o Chaco, né, que é uma região ali perto do Paraguai, aquela parte de Chicago, nos Estados Unidos, depois aqui todo o deserto do Saara, ó, é sedimentação de areia, né, areia, arenito no caso, até Petra na Jordânia, que depois a gente vai ver aqui, ó, tem muitas esculturas e prédios cavados em arenito, são sedimentações sobre rochas muito antigas. Tá? Depois nós temos a orogênese, são áreas de colisão das placas. Tá? É onde se formam as rochas metamórficas, isso aqui é importante. Né? Uma região de orogênese é aqui no Peru, certo? Bastante característica. Depois aqui ó, na Índia, né, o Nepal, o Tibete, maior colisão que a gente tem notícia de placas e formação de rochas metamórficas. Depois nós temos a bacia estrutural, que é onde estão afundando as placas tectônicas. Essas bacias, elas estão no Congo, por exemplo, tá? Na África do Sul, aqui nas Antilhas, no México. E por último, as bacias, as províncias ígneas gigantescas, né? As grandes províncias ígneas. É onde aconteceram grandes erupções, ou ainda acontecem, como na Islândia, aqui onde tem a falha de São José, na Califórnia, que é onde vai ter um grande problema aqui no futuro, área muito suscetível a terremotos. Aqui onde está se criando um novo mar, né, que é na Etiópia, depois na Índia, e aqui ó, no Paraná existiu uma grande província ígnea, há muito, muito tempo atrás. E aqui na Rússia, ó, na Sibéria, é onde ocorreu talvez a maior erupção vulcânica que se tem notícia, que é onde originou aqui essa enorme bacia. Tá? Então, depois nós temos no Brasil, falando já das rochas ígneas, né, como está dividido o Brasil em termos de províncias. Vocês podem ver aqui as pontilhadas são ígneas e metamórficas. Tá? Então todo o Rio Grande do Sul aqui, né, a parte do escudo rio-grandense, é uma enorme província ígnea com muito basalto, né, e muitas latossolos, depois a gente vai ver isso lá nos solos. Depois nós temos outras províncias menores, né,
ali na região de Mato Grosso do Sul. E depois nós vamos ver que o Brasil, atualmente, por ser um continente, né, praticamente, e muito velho, ele tem as rochas ígneas, ainda evidentes em algumas regiões, mas a maioria do país já foi coberto por rochas sedimentares. Isso fica bem claro quando a gente olha a região amazônica, né? A sedimentação que vem da onde? Vem geralmente do Peru, da Colômbia, que é da onde está se formando os Andes, e isso vem carregado pelo rio, tá? Pantanal também tem uma grande região de sedimentação. Aqui é a Ilha da Bananeira, Tocantins, né? E são recentes, ó, Quaternário é o período geológico que nós estamos passando agora, tá? Jurássico, período dos dinossauros, né? Aqui, ó, há muito tempo atrás, talvez nesse período Jurássico, um pouco antes, era tudo alagado aqui também, né? Entrava o oceano. Aqui nem se fala, porque aqui está a 20 metros de altitude no máximo. Então esse é o Brasil sedimentar. É uma grande área do Brasil que é sedimentar. E a parte mais antiga do país, que eu esqueci de comentar aqui, ó, são as províncias pré-cambrianas, né, 600, 700 milhões de anos atrás, que cobrem grande parte do país, né, aqui na região de Minas principalmente, Nordeste, e lá a região de Roraima, Rondônia, que é onde ainda tem, claro, né, Monte Roraima, essa região, bem clara essa região de rochas pré-cambrianas. Aqui eu só aumentei aqui um pouco a fonte, né, para vocês enxergarem melhor, ó. E quanto mais para baixo na seta, aqui mais antigo, né? Então, quais são as regiões mais antigas do Brasil? Aqui Mato Grosso do Sul, aquela região ali de sul do Amazonas, Pará, muito velho, né? Minas, o Vale do São Francisco é velho, velho, por aí vai. É importante saber esses locais que são muito velhos, pois deles se originaram solos como latossolos, né? Que são solos bastante amplos, né? Lato, amplo, mas não tão férteis, talvez como alguns solos aqui na região nordeste, tá? Beleza. Aqui estão as eras, ó. Paleozoico, então, é 250 milhões de anos. Imagine. Mesozoico, Cenozoico. Aí essas eras se dividem, né? Fanerozoico lá se divide. Paleozoico se divide. Mesozoico se divide. E aí tem Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano e outros períodos, né? Então, Cambriano aí, que é importante para nós pensarmos, é 500 milhões de anos, 520, por aí. Bom, então nós vamos falar de rochas, nós temos que falar o que é necessário existir, né, na composição, no agregado de elementos químicos e minerais para ser uma rocha. Tem que ocorrer em amplas áreas, em amplo volume, né? Volume mesmo, quantidade mesmo, peso, volume. Tem que ocorrer repetidamente no espaço e no tempo. Faz parte da dinâmica do planeta Terra. Né? Então, uma rocha é uma coisa que não é uma coisa passageira e não é uma coisa encontrada só em alguns pequenos lugares. Né? E aí, lembrem que eu falei, né, sobre o basalto e gneiss, que são as rochas. O basalto é fanerítica, desculpe, a gneiss é fanerítica, você consegue ver os cristais, assim como o granito. E o basalto é afanerítica, você não consegue ver os minerais separadinhos a olho nu na rocha. Muito bem. E aqui uma curiosidade para vocês, ó. A região de Rio das Ostras, que é onde existe um vulcão bem visível ainda, né, que sobrou
do passado remoto do Brasil, coberto de Mata Atlântica, um lugar interessante aí para quem vai viajar na Páscoa agora. Visite aí a região e conheça esse vulcão extinto. Poços de Caldas, em Minas Gerais, também é uma outra cidade que está praticamente dentro da cratera de um vulcão extinto há muito tempo atrás. Pronto, vamos falar então das lavas agora, e as rochas, né, ígneas. Só para resumir, tem 3 tipos básicos de rochas, né? Ígneas, que vem de ignição do seu carro, da sua moto, que lembra a faísca, né? São lavas solidificadas. As rochas metamórficas vêm de metamorfose, é o rearranjo de qualquer outro tipo de rocha, inclusive de uma metamórfica. Tá? E as sedimentares, que é o acúmulo e compactação de sedimentos, inclusos restos de animais, aqui o calcário. Tá? E aí uma lava, para a gente olhar como é na realidade. Né? Então as rochas ígneas, vamos lá. São rochas densas, né? A lava, que é o que forma as rochas ígneas. Intrusivas e extrusivas, a gente vai ver depois. As que se formam dentro do planeta e ficam lá dentro, e só são evidenciadas por erosão ou a colisão de placas, né? E o que acontece com a lava? Ela é uma substância muito viscosa, tá? Como um cimento, como um doce, e as menos viscosas são como o mel, ou um pouquinho mais líquido como o azeite de oliva. Tá? Mas a maioria das lavas, ou grande parte das lavas hoje em dia, são bastante viscosas e não são tão líquidas como já foram no passado. No passado remoto, haviam lavas quase com a viscosidade da água, imagine o perigo. Né? Corria rápido. Quanto mais viscoso, mais devagar, e você pode fugir da lava. Agora imagine uma lava que corre como a água, é um perigo, né? Mas não existe mais no nosso planeta, felizmente para nós. Tá? A lava, ela é um fluido não newtoniano ou fluido tixiotrópico. Meu Deus, o que é isso? É um fluido que se modifica muito com a pressão. Tá? Se você fizer pressão na lava, ela vai se comportar talvez de forma mais viscosa ou não, dependendo da pressão que você aplicar. Aqui vocês podem procurar aqueles vídeos que tem na internet mostrando as pessoas caminhando em cima de uma piscina com amido, né, farinha ou maisena, essas coisas, diluído em água, eles põem numa piscina e a pessoa passa caminhando em cima. Quando a pessoa aperta o pé, ela solidifica instantaneamente e você consegue caminhar sobre essa substância. Então ela é modificada por pressão. Se você ficar parado, você afunda. Se você correr, você pode caminhar 500 metros em cima aí do lago de amido e ele não vai afundar. Então essas lavas, que são as lavas viscosas, né, elas se originam de erupções sem explosão. Tá? Quando ocorre uma explosão, que nem Vesúvio, esses vulcões assim, vai ser outro material originado que é a tefra, que é tudo que não é lava. Tá? Então o Kilauea, por exemplo, lá no Havaí, ele é um vulcão que tem lavas viscosas e não tefra. Tá? Muito bem. Então são no caso do Vesúvio, por exemplo, que entrou em erupção há muito tempo atrás, eram rochas e cinzas superaquecidas. Tá? Em alguns casos, vulcões são mistos, né? Produzem ambos. E essa tefra é que depois origina o fluxo piroclástico, né? Que é aquele claste, aquele tipo de cinza superaquecida que vai a uma velocidade altíssima queimando tudo pelo caminho. Aqui existe uma divisão das lavas, né? Então não é tefra aqui, são as lavas mesmo, conforme a composição e a quantidade de silício principalmente. Isso vai influir também um pouco na viscosidade.
Tem 4 subdivisões, mas eu gostaria de destacar as mais extremas. Por exemplo, a lava félsica, ela tem uma grande porcentagem de silício, tá? E ela é bastante viscosa. E lá no outro extremo tem as lavas com pouquíssimo silício, que eram muito fluídas, que pois não existem mais, e tinha muito magnésio e outras rochas aqui. Tá? Só se encontra isso em algumas províncias, como lá na África do Sul, se não me falha a memória, e na Austrália. Relictos dessas lavas, quando o planeta era muito mais quente, elas se formaram, mas elas não ocorrem mais, para nossa sorte. Né? E aqui uma escala de viscosidade, tá? É uma escala logarítmica, então, se não me falha a memória, cada vez que você salta aqui, ó, é 10 vezes mais viscosa, ou 1000 vezes mais viscosa, ou 100 vezes mais viscosa. Tá? Aí tem que ver qual é a base do logaritmo para descobrir isso. Tá? Então, as lavas félsicas, como a riolita, a gente vai entrar nesses detalhes depois, elas são muito viscosas, tá? Talvez, se a gente considerar uma base qualquer aí de logaritmos, possa ser 100, 1000 vezes mais viscosa que o ketchup. Tá? E o basalto está aí na consistência, né, viscosidade do ketchup, mais ou menos. Então, lavas com a viscosidade da água simplesmente não são mais formadas. A lava félsica, composta basicamente de óxido de silício e menos comumente de alumínio, potássio, sódio e cálcio, chamada de riolita. Né? Então lá vai ter quartzo, que é o óxido de silício, vai ter a sanidina, a gente vai ver em detalhe as figurinhas de cada um desses. Plagioclásio, que é um feldspato alcalino, o que é isso? São óxidos de silício, alumínio e sódio. A biotita, que são oxidrilas e presença de flúor, esses óxidos de alumínio e silício, ou ferro, magnésio e potássio. E hornblenda, tá? Que tem bastante ferro. Tá? Hoje a gente vai ver o que significa hornblenda, é a enganação do ferro. Então, as rochas podem ser ígneas, intrusivas e extrusivas. Tá? Intrusivas, elas se formam e esfriam dentro da crosta, e as extrusivas são aquelas que sangram na Terra. Tá? Então a riolita seria uma rocha extrusiva, sai para fora do planeta, sai por aí, andando na velocidade do ketchup, e ela é o equivalente da intrusiva granito. Tá? Quando esfriam rapidamente, elas cristalizam, formando o vidro negro, ou obsidiana, que daqui a pouco a gente mostra para vocês. Aí, ó. Esse é o vidro negro, ou obsidiana, ou óxido de silício, com algumas impurezas, é claro, por isso é cor preta. E ele foi usado pelos índios americanos como ferramentas para cortar couro ou a cabeça das outras pessoas e fazer o escalpo, né, que era um costume dos guerreiros indígenas. Tá? Ali temos uma riolita, ó, essa que apareceu agora para mostrar para vocês. Como tem muita coisa aqui dentro, e às vezes tem magnésio, dá essa corzinha mais clara para ela. Tá? Lembrem do leite de magnésio, por isso que ela é branquinha aqui. Tá? Aí aquela rapaziada que a gente estava mostrando antes, né? A sanidina, lá está ela, pra vocês verem o que é a sanidina. O plagioclásio aqui ele está na lente de aumento, né? Mostrando o que é um feldspato alcalino. A biotita, né? Se não me falha a memória, também chamada de mica. Ela tem essa esfarelação aqui, né? Essa clivagem, melhor falando, laminar. E a hornblenda, que é essa última pedra que apareceu. Tá? Esse último mineral, melhor falando. O vidro vulcânico, também chamado de calcedônia, ele tem 70% de silício, tá? É muito silício. E aí tem lugares onde ele é encontrado. E aí vocês podem ver como fica afiado, né? Parece muito mesmo com o vidro.
E as aplicações, né? Você pode fazer uma mesinha de obsidiana muito bonitinha, tá? E colocar na sua casa. Um vidro vulcânico. Como se forma esse vidro vulcânico? Está em inglês aí, vocês podem estudar um pouquinho. Nada mais é do que esfriamento, né, de formas de cristais microscópicos que são esfriados devagar, né, slower, originando texturas como foliações, esferas, né, nódulos e estruturas litofisais, né? Uma tradução livre. Aí a obsidiana, ó. Pode até fazer um porquinho de obsidiana. Ela polida, né? Provavelmente com uma rocha mais dura, ou diamante, ou uma lixa contendo diamantes na ponta em pequena quantidade, mas o suficiente para deixá-la bem lisinha. E aquela lisinha no estado natural, que é bastante raro, né? Cristalizada. Agora eu vou falar da lava intermediária, que eu não falei, né? Eu falei que existiam dois extremos, mas vou falar agora dos meios termos aí, um pouquinho mais de calma. Essa lava intermediária ela é chamada lava andesítica. Aí a primeira coisa que vai vir à cabeça de vocês, eu já sublinhei aqui, ó, os Andes, né? Ela é formada ali nos Andes, região do Chile, né? E ela é mais fluida do que a lava félsica, né? Aqui ela já tem a fluidez do mel, continuando sendo escura por causa de muito óxido de silício. A andesita é uma rocha extrusiva entre o basalto e a dacita, equivalente à intrusiva diorito. Tá? E aí, coloquei um pequeno paralelo aí com outra coisa para vocês lembrarem, memorizarem o que é um diorito. Tá? Aí os minerais associados, alguns a gente já falou, né? Outros são novidade aqui, ó, como o piroxênio, a hornblende a gente já falou, magnetita, ó, isso aqui depois vai ser os ímãs, né? Quando eles são magnetizados, zircônio, apatita, ilmenita, que é o fétil, né, o óxido de titânio ou ferro, biotita, e os feldspatos alcalinos também chamados de garnets. Né? Então percebam que para formar uma rocha, como a andesita, vai bastante variação química. Né? Por isso que quando você pega uma rocha, sempre vai ter essa certa dúvida, né? Nossa, mas ela achava que ela era para ser branquinha, achava que era para ser mais escura. Né? Então é um longo processo para você aprender realmente como são os minerais e as rochas. Precisa estudar muito, dedicar sua vida a isso, se você quiser aprender os 5.000 minerais que existem, decore salteado. Né? Essa que eu coloquei aqui mais clarinha, ó, é a hornblende incrustada na rocha. E aí como ficam essas rochas, né, as andesitas, quando elas se acumulam em algumas regiões do mundo. E aqui uma figura mostrando como são, né, a apatita, a ilmenita, novamente a biotita. E o zircônio, que está lá um elemento solto, pode aparecer aqui nessas rochas. Tá? Elemento puro, no caso, né? Bonito, o zircônio. Piroxênios são mais complicados. São neosilicatos, né? Com a fórmula XY, onde X é esses elementos, e mais raramente esses, e Y são esses elementos, e raramente este. Tá? No Havaí ela é bastante comum, além de estar presente no Chile, né? E inclusive no planeta Marte já foi encontrada a andesita. Ela tem algumas características peculiares, como a tendência a formar cristais, né, muito maiores do que as partículas da rocha andesita, né? Então são cristais como se fossem incrustações, né? E anfibólitos, que eu já vou explicar depois o que é. Então aí tem, ó, os fenocristais, né? São pedaços mais grandes, maiores,
que se destacam na massa da rocha. Aí, ó, eles na lente. E os anfibólitos, essa palavra significa ambíguos, ou seja, ambíguos, né? Como é que eu vou explicar? Por exemplo, um machado com duas pontas que cortam, é um machado ambíguo, ele corta dos dois lados, né? São cristais prismáticos em formas pontudas, né? Como a hornblenda. Hornblenda vem do alemão. Horn é agulha e blenden é enganar, porque ela parece um pouco com minério de ferro, na verdade não é. Tá? Então, esses anfibólitos, eles aparecem junto com os fenocristais, que são essas incrustações maiores dentro da massa, e os anfibólitos são as pontas. Tá? Bom, acho que está explicado isso. E aí a hornblenda, numa imagem talvez não muito nítida, mas a gente vai ter outras imagens. Aí, ó. Tá? Essas são os anfibólitos, né? As pontas da hornblenda, né? Aí tem o processo da formação da andesita, suposto, né? Processo, ó. Ainda é questão de debate entre os cientistas, a título de curiosidade. Agora vamos entrar na lava máfica, que são as lavas mais fluídas, né? Contendo ferro e magnésio. Os fenocristais são grandes, né? Chamadas no Havaí de aquilo ali, tá? Eu não sei pronunciar. Que são os campos de alagamento de basalto. Tá? Então aquelas imagens clássicas do Kilauea, né? Você vai ver essas lavas máficas se arrastando por aí, destruindo o nosso mundo, ou criando o nosso mundo. E as rochas ultramáficas, eu já falei para vocês, né? São compostas basicamente desses dois minerais, eram muito fluídas e não existem mais ocorrendo, né? Se formando atualmente. E aqui uma imagem delas, né? São esbranquiçadas. Muito antigas, né? E aqui tem outras características delas, onde elas ocorrem, vocês podem ler com calma depois. E agora a gente parte adiante, porque não devemos demorar muito nessa parte aqui. No Japão, elas podiam ser encontradas também. E contém elementos pesados raros, também é uma característica delas, como quem é esse aqui? Nióbio, tântalo, ráfnio, rubídio, bário e, não tão raro, potássio. E aqui estão os raros, né? O nióbio, o tântalo e o ráfnio. Cores claras nos elementos, cores claras nas rochas, de um modo geral. E aqui vem uma figura, que eu acho que com ela eu encerro a aula de hoje, que é uma figura que mostra como essas rochas vão variar na sua composição, né, dependendo como vai variar aqui o conteúdo de silício e o volume dos minerais principais na determinação do que é a rocha. Por exemplo, um granito, tá? Ele tem quase a metade dele de ortoclase, que a gente já falou lá o que é. Tem uma boa porcentagem de óxido de silício, que é o quartzo. Quartzo em alemão significa duro, tá? Porque é uma das coisas mais duras que existe, esse óxido de silício. Depois tem plagioclásio, que pode ter um monte de coisa dentro, mas esse aqui é rico em sódio. Tem também um pouquinho de muscovita, um pouquinho de biotita e um pouquinho de anfibólitos, tá? Essa rocha bastante variada nos seus minerais é que forma o granito. Por isso que o granito, quando você olha ele é todo matizado, né? É uma mistura de minerais bem bonita. Eu vou explicar só outra parte aqui, ó, que é a comatita ou a peridotita, como ela é uma rocha mais simples, né? Ela é formada de piroxênio e olivina, que tem muito menos silício, e ela vai ser uma rocha menos matizada, tá? E aqui no meio tem outras combinações possíveis. Então esse é quase que um resumo do que a gente viu hoje, mostrando aí os minerais, né?
a porcentagem do peso da rocha em silício, né? E aqui a visão, né, dessas rochas, inclusive a cor bate lá com a cor que eles colocaram, né? Mostrando exemplos aí do que a gente estava falando. Então, qual que é o plagioclásio, meu Deus? Esse aqui. Tá? Qual que é a muscovita? É a mica. Tá? Qual que é o piroxênio? Esse aqui. Qual que é a olivina? Ó, é esverdeadinho, também é esverdeadinho. Então esse gráfico está bem legal, que em alguns casos bate aqui a cor dos minerais com a cor que ele realmente tem. Tá? E agora nós vamos ver o que são as gemas, né? Que são as pedras preciosas que às vezes aparecem junto com essas rochas ígneas, para quem tiver um pouco de sorte. Então, durante a formação das rochas ígneas, ocorre a formação de gemas. Muitas vezes, sobre altas temperaturas e pressões, e a injeção de rochas líquidas, com cromo, por exemplo, entrando no lugar de outros elementos que estavam aqui, como o silício, ocorre geralmente uma substituição de um elemento comum por um elemento mais raro, que é o que dá a raridade até da gema depois. E a cor, né? O cromo é vermelho e vai depois determinar um rubi, que a gente já vai ver a seguir como é que é. Tá? Então são coisas mais raras, são eventos mais raros na química, na física da formação das rochas que determinam essas gemas. E aí tem uma visão geral de todas elas, que a gente vai depois falar de algumas. E também as variações de impurezas, né? Pode ter até a água presa dentro delas, e aí elas podem ficar diferentes, tá? Inclusive tendo a mesma fórmula química. Vamos primeiro falar do berílio, né? Que origina a alexandrita, muito bonita, né? O amarelado aqui é do berílio, e o alumínio geralmente dá um tom azulado, ou rosado. Chamada de olho de gato, essa gema. Novamente, o berilo, né? Se ele conter junto aqui ferro oxidado, né, ou reduzido, dependendo do caso, vai dar diferentes tons aqui ao berílio, tá? Que vai ser chamado aí de água marinha, nesse caso. Se o cromo se infiltrar junto com o berílio, vai originar o que se chama de esmeralda, naquela fórmula aqui, ó, tá? Mas a esmeralda também pode ser amarelada, tá? Mas ela é bonita, mais conhecida verde. Tá? E a pedra preciosa chamada Heliodora é quando entra o ferro 3 aqui, né, com 3 elétrons aqui, vai dar origem à Heliodora. Aliás, 3 locais disponíveis para troca de elétrons, né? Isso que significa esse 3 e esse 2 aqui. A morganita tem magnésio, tá? Por isso que tem esse tom aqui, salmão claro. Tá? O berílio vermelho tem manganês. Então, os estados oxidativos desses minerais dentro da fórmula química dos elementos, perdão, dentro da fórmula química dos minerais é que vai definir a cor predominante da pedra preciosa. E aqui chegamos numa pedra realmente bonita, né? Que é o óxido de silício que a gente já conheceu, hidratado. Tá? Aqui dentro tem um arco-íris preso dentro da pedra, por isso que tem essa variação enorme de cores quando você mexe com a pedra, inclusive. Por isso que eu coloquei aqui a metáfora do arco-íris, para vocês entenderem essa bela pedra chamada opala, que é um óxido de silício, o que? Hidratado. Olha que belezinha. Que maravilha. Muito bem, né? Depois vocês podem dar um pause aí, vocês vão pegar cada foto e olhar. Algumas têm a beleza até de parecer galáxias aqui, né? Algumas têm esse tom mais azulado quando tem muito alumínio.
E é uma pedra bonita mesmo, preciosa. O rubi, depois do diamante, é a pedra mais dura que existe. Tá? Muito comum na Groenlândia, norte do Canadá. Existem pessoas agora procurando alucinadamente essas pedras, pois só perdem para o diamante em dureza. Né? E quem dá a cor vermelha está aqui, ó, cromo. Como o cromo entra substituindo outros elementos como o silício aqui, é um grande mistério, ainda não está bem elucidado, certo? E aqui já para quem gosta de pedras preciosas vai uma dica. Se você quer saber se você tem realmente uma pedra preciosa, você pega, por exemplo, uma coisa não tão preciosa como um estilete de aço e risca a pedra. Se não riscar é porque realmente você tem rubi na mão. Porque o rubi, só quem vai riscar ele é o diamante. Tá? Só que você não vai pegar um diamante e riscar o rubi, né? Você vai estragar o rubi. Você pega um ferro, um estilete, uma gilete e risca o rubi. Se ele não riscar, é rubi. Se ele riscar, você pode tocar fora mesmo, porque era uma pedra vagabunda e não tinha por que você ter comprado e gastou dinheiro à toa. Tá? Riscou, estragou. Era menos dura que o aço da tua gilete lá, do teu estilete. Aqui, ó, uma incrustação de rubis, né, formada na Groenlândia. Aqui tem um texto em inglês para quem quiser estudar as duas coisas, né, pedologia e geologia em inglês também, como que se formaria o rubi. A safira ela é quase igual ao rubi, só que tem mais alumínio, certo? Deixa eu ver como é que está o tempo, imagino que esteja quase estourando, não, ainda não. A gente vai terminar essas pedras preciosas associadas às rochas ígneas, e aí depois, no próximo episódio, a gente vê as rochas metamórficas. Então as impurezas é que dão a cor, e os estados oxidativos dos elementos que formam as impurezas é que dão também a cor das pedras preciosas. O espinel, sua fórmula química, muito bonito. O topázio, tem oxidrilas aqui, né? Flúor, daí o tom mais azulado. A axinita, são borosilicatos, aí esse tom aqui salmão de novo, né? Mais marrom talvez, devido a boro junto aqui hidratado com esses outros elementos. Essa pedra é muito bonita, tem bário, né? Benitoíta, e ela tem luminescência, né? No escuro ela brilha. O heliotropo, chamado de sangue, como é que é? Pedra-sangue, perdão, é um óxido de silício. Veja como o óxido de silício pode variar muito conforme as impurezas. Né? A cassiterita, que é o óxido de estrôncio, ou escândio, não lembro bem. A celestina, que é sulfato de estrôncio, agora sim estrôncio, então aqui acho que é escândio. Ou é estanho, estanho. Tem que estudar um pouquinho mais os elementos de novo, né? Sem uma cola aqui fica difícil lembrar de todos na hora de apresentar, mas tudo bem. E aqui uma crisocola, olha a complexidade da fórmula química. Tá? Isso aqui na minha infância eu vi muito na beira de rio, é muito bonita mesmo. Tá? Acho que não é tão preciosa assim. Aqui uma variação da calcedônia também, o óxido de silício. Ó. E a pedrinha polida, bonitinha. Tá? Sinorrumita, magnésio. Aqui a estrutura química. Aqui com outras impurezas. E esse tom muito belo alaranjado. E aqui a cordierita, que é uma pedra preciosa que você vai descobrir que é ela, pois ela tem pleocromia, ou seja, ela muda de cor dependendo da incidência da luz. Se o sol pegar de um jeito, de um ângulo aqui, ela vai ter essa cor, pegou do outro ângulo, tem outra cor. Uma pedra mágica mesmo. Se não fizer isso, você não tem uma
cordierita em suas mãos. Belíssima pedra. Damburita, branquinha, polida, fica bonitinha, parece até um diamante, engana bem. A diopsida, né? Verde, bonita. Aí com cobre, né? Tom esverdeado, típico do cobre. Hidratada. Então a hidratação ocorre porque sempre sobra espaços, né? Embora mínimos, por isso aqui já está tudo muito apertado, para ter a água lá dentro presa, né? Lá dentro. Aí, ó. Muito bonitinha a biopsida. Quando eu gosto da pedrinha, eu ponho bastante foto. Olha aí. Do morcherita. Tom azulado muito belo, alumínio, tá? O grossular tem uma variação enorme de cores, tá? E o jaspe, que também é o mesmo óxido de silício, né? As impurezas é que dão a cor. A turmalina, né? Tem faces muito retas o cristal, né? E ocorre aqui em Minas Gerais, tá? São piroelétricas, ou seja, quando aquecidas podem funcionar como uma bateria. E as cores são devido ao lítio e ao boro. Tá? Mais turmalina? É. Essa pedra é bastante dura também. Mais turmalina? Mais turmalina. Aqui, a fratura ou a difusão dos minerais, né? O jaspe, por exemplo, amarronzado com ferro, e o dalmácio. Tá? Aqui ocorrem bolhas na hora que o vulcão está expelindo a lava, bolhas de ar. Essas bolhas se rompem em um pequeno pedaço, e já a lava seca, deixando espaço para dentro entrar através da água, outros minerais ao longo de muitos anos, formar essas belas imagens aqui. O próprio processo de cristalização, né? Temperaturas diferentes aí, composição diferente na hora da cristalização, vai determinar o que acontece aí. Ou em bandas, né? Deposição de bandas de lava também, origina toda essa variação aí de beleza do jaspe. Aí o jaspe utilizado para arquitetura, né? Ou interiores. Esse é um mineral típico do Brasil, né? Também associado às fontes hidrotermais, tá? Chamada de amazonita. Fluorita, tem flúor, né? Lembra muito a pasta de dente isso aqui, corzinha da pasta de dente. Também forçado, né? O flúor através de pequenos espaços nas fontes hidrotermais, ele pode se depositar aí ao longo da formação da pedrinha. Quase uma hora. Chegar uma hora eu paro, prometo. Olha aí. Também tem fluorescência, daí que vem o nome, né? A ágata, que é um tipo de calcedônia, né? Formada nas vesículas de lava, tá? Que é o que eu estava explicando anteriormente, há poucos segundos atrás. Então essas bandas, essas belezas são deposições que podem ter ocorrido depois até da formação original da pedra. Em alguns casos, essas deposições ainda não foram terminadas pela natureza e fica a pedra oca mesmo por dentro. Que é o que acontece aqui, ó, na ametista, que é uma pedra muito conhecida das pessoas, né? Ametistos significa não bêbado. Se acreditava que essa pedra curava a ressaca. Mera ilusão, né? A bela pedra chamada ametista, que forma esses lindos cristais ocos, né? De grandes tamanhos também, ó, certo? Vilemita e o quartzo, propriamente dito, que do alemão significa duro, tá?
demora para se formar, pois ocorre também por precipitação de minerais contidos em líquidos. Tá? E quando ele tem ferro, ele vai se chamar citrina, e vai ser dessa beleza aqui. E aqui é o que se pode fazer maravilhas, né, com essas pedras. Ametista, quartzo mosqueado, quartzo poluído com manganês, quartzo leitoso, quando existe gás ou líquidos presos dentro, tá? E o quartzo sintético, feito com alta temperatura e pressão em laboratório. Acreditem, isso é possível. Mais quartzo? Querem mais um pouquinho de quartzo? Tem aí, ó. Isso é uma beleza. Bom, aqui é um resumo de tudo, né, que a gente viu até agora. E eu continuo isso na próxima. A partir desse resumo aqui. Vai ser a nossa parte 3, parte 4, na verdade, das rochas. Um grande abraço, até a próxima. Tenha uma boa Páscoa e não comam muito chocolate, senão vocês vão adoecer.